E aí, pessoal, tudo bem? Então, estamos começando mais uma aula de biologia. Na verdade, finalmente, nossa última aula da apostila 4, está acabando o conteúdo. Então, eu estou fechando a apostila 4 com vocês. A Aninha já fechou a bio 1, eu já fechei a bio 3 e agora juntos a gente fecha a bio 2 também, tá? Da apostila 4. Essa aula é sobre sistema locomotor. Para ser sincero, eu nunca dei essa aula no pré-vestibular na minha vida. Eu dou essa aula só para o ensino fundamental e ensino médio. Por quê? Porque eu sei que esse assunto não é tão importante para o vestibular. Já adianto isso para vocês. Quando a gente fala de sistema locomotor, a gente está falando de locomoção, basicamente, certo? E o que que te permite se locomover? Osso, músculo e cartilagem. Tudo isso a gente já viu em histologia. Então, o que cai no vestibular é muito mais de um ponto de vista histológico, né? É muito mais tecido, que foi o que a gente já viu. Mas como está na apostila e como qualquer conteúdo é interessante rever e reforçar, eu vou tá dando essa aula para vocês, uma aula muito curta, muito direta, mas que vai servir para a gente estar tá revisando algumas coisas que a gente já viu, tá? E para dar uns toques de umas coisas novas também que podem cair mais a nível de específica da UERJ, tá? Então, quando a gente fala de sistema locomotor, como eu falei com vocês, a gente está pensando em músculo, osso e cartilagem, que são as estruturas, né, os tecidos que formam sistemas diferentes que vão permitir que a gente consiga se mover. Então, o primeiro sistema, eu vou falar do sistema muscular com vocês, tá? Esse sistema muscular, ele é formado basicamente de tecido muscular, tá? E de que serve esse músculo? Qual seria a função desses músculos? Os músculos, eles têm a função de manter a nossa postura corporal, eles promovem a estabilização ali, a estabilidade, né, a estabilização das articulações. Eles dão suporte aos diferentes órgãos do nosso corpo também, tá? E dessa forma eles acabam estruturando e permitindo o movimento. Então o músculo ele vai exercer um papel muito importante ali para permitir essa locomoção no nosso corpo, tá? Como vocês já viram lá em histologia, a gente tem três tipos de músculo, três tipos de tecidos musculares. Nós temos o tecido muscular estriado esquelético, certo? Como vocês veem aqui a característica, ele tem contração forte, rápida, descontínua e voluntária. É o único tecido que vai ter uma contração voluntária. Afinal de contas, eu estou mexendo meu braço agora e eu estou mexendo porque eu quero, certo? Então eu consigo controlar esses movimentos. O músculo estriado cardíaco, esse músculo ele vai ter uma contração forte, rápida, contínua e involuntária, tá bom? E nós temos também o músculo liso, o músculo estriado cardíaco, no caso tá relacionado ao coração, né? Então vai ser importante para os movimentos do coração, a gente não controla se eu quero que meu coração bata ou pare de bater, ele bate naturalmente e involuntariamente. E nós temos também o músculo liso. O músculo liso, ele tem como característica contração fraca, lenta e involuntária, que é associado a vários órgãos internos do nosso corpo e aos movimentos internos que a gente realiza, que também só não são controlados. Eu não consigo controlar os movimentos peristálticos, por exemplo, do que vocês viram lá com a Nath em sistema digestório, certo? Porque eles ocorrem involuntariamente, ok? É... Aí eu botei umas lâminas que eu com certeza já mostrei para vocês, só para vocês lembrarem a característica, como funciona os núcleos, né, de disposição, um corte transversal e longitudinal de tecido esquelético, tecido estriado cardíaco e tecido liso, tá? Só para vocês conseguirem ver a diferença entre eles. E também acho interessante revisar a contração muscular, porque isso sim o vestibular gosta bastante. A UERJ em especial gosta muito disso. Para o músculo contrair, primeiro vai ter que ter um estímulo vindo de onde? Vindo do nosso sistema nervoso central. Vocês ainda não viram sistema endócrino, mas vários dos nossos processos internos do nosso corpo, eles são controlados por glândulas, certo? Então a gente tem uma glândula, né, uma glândula endócrina, que seria o hipotálamo, né, e nós temos a hipófise também, que os dois estão interligados, ligados um com o outro, que eles vão ser responsáveis pela homeostase do nosso corpo. Então, eles vão ser responsáveis por buscar o equilíbrio do nosso corpo, graças a diversos processos que eles realizam ali, tá? Então, graças a esse estímulo que vem de lá do hipotálamo, eu consigo contrair e distender meu músculo, ok? E aí, como que isso ocorre? Isso ocorre por meio de sinapses. Lembram aquelas sinapses que a gente viu lá em tecido nervoso? Então, olha só, aqui nós temos um canal de cálcio controlado por voltagem, certo? Canal de sódio controlado por voltagem
e esse balanço de cálcio-sódio ali vai estimular essa contração muscular. Mas além desse transporte que vai estar ocorrendo ali desses íons, cálcio e sódio, certo? O que vai precisar também? Vai precisar de um neurotransmissor para estimular esse processo. Qual é esse neurotransmissor? Acetilcolina. Então a gente vai ter a participação de sódio, de cálcio e de um neurotransmissor que é a acetilcolina para estar realizando a contração muscular, tá? Tanto que aqui, certo, no neurônio pós-sináptico, a gente tem esse canal de cátion controlado por acetilcolina, ok? Então, olha só, quando essa junção neuromuscular está em repouso, fica dessa forma. Ninguém está entrando, ninguém está saindo para lugar nenhum. Quando essa junção neuromuscular está ativa, ou seja, vai ocorrer a contração, vai ocorrer isso daqui. Então, o sódio está entrando nesse neurônio pós-sináptico, né, nessa célula pós-sináptica ali, certo? O cálcio, ele está saindo desse retículo sarcoplasmático, que é aquele retículo que vocês viram lá na aula de tecido muscular, né, que armazena cálcio. Então, olha só, o sódio está entrando no citoplasma dessa célula e esse retículo sarcoplasmático libera também cálcio para o citoplasma, certo? E aqui o que vai ter? Vai ter acetilcolina sendo liberado para esses canais e quando essa acetilcolina, ela se liga ali, ela estimula a abertura desses canais aqui também, tá? Então todo esse processo vai ser mediado por meio de neurotransmissão, tá bem? E aí a gente chega à contração muscular em si. A contração muscular, ela vai ser um processo que vai ocorrer por ação de todos esse mecanismo, né? Mas a nível de músculo também tem processos importantes ali, que vocês já viram, mas eu vou reforçar. Então, olha só, nós temos o sarcômero, né? Que seria essa unidade básica, né, do músculo. Esse sarcômero vai ter o filamento fino, que é esse filamento de actina, e o filamento grosso, que é o de miosina. Então, o que vai acontecer? A actina vai ir dobrando sobre a miosina. Então, a actina desliza sobre a miosina. É assim que o músculo contrai. Então, o músculo contraído, a actina está deslizando sobre a miosina. Músculo relaxado, essa actina não está mais deslizando, ela volta para o seu lugar. Tá bom? Aqui nessa actina, olhem agora aqui para essa imagem mais à esquerda, né? Nós temos a tropomiosina e a troponina, certo? Então essa troponina, ela está enrolada na tropomiosina, ok? Quando há esse estímulo de cálcio, né, esse cálcio ele se liga à troponina, ele permite que essa troponina consiga deslizar ali. Quando essa troponina desliza, o processo de contração muscular está acontecendo. Só que, na verdade, para essa troponina deslizar, precisa de energia. Tanto que eu preciso de energia para eu conseguir realizar alguma atividade. Então, olha só. Lembra que a actina desliza sobre a miosina? Então, aqui. Essa actina, ela, por enquanto, ela está parada. Quando há esse gasto energético, né, quando há essa liberação aqui dessa molécula de ATP, é um estímulo para que essa miosina ela seja alterada, essa cabeça da miosina ela altere a sua conformação para que dessa forma o sítio fique aberto. E aí a actina vai conseguir deslizar. Como que a actina vai conseguir deslizar? Quando essa troponina ela se deslocar ali graças à ligação do cálcio. Então, só para a gente reforçar, o ATP ele vai ser gastado, vai gastar energia ali, vai gastar ATP para essa cabeça da miosina se desprender, né? Ela deixar aberto esse sítio para a actina deslizar. Então, quando a cabeça da miosina ela deixa aberto esse sítio para a actina deslizar, basicamente agora só falta a actina deslizar. Mas para a actina deslizar, o que vai precisar acontecer? A troponina vai precisar dobrar. Então, esse dobrar da troponina impulsiona esse deslizar da actina, né? Já que a troponina está relacionada ali à actina, está enrolada na actina e na tropomiosina. Tá bem? Então, olha só, você tem a actina, a tropomiosina e a troponina. Ok? Quando ocorreu essa liberação ali da cabeça da miosina, essa troponina ela se liga ao cálcio e permite esse deslizamento ali, que é o que permite a contração muscular. Então é isso que eu quero que vocês saibam de músculo, né? Que eu quero que vocês lembrem de músculo. Além do músculo, do sistema muscular, a gente tem também o sistema esquelético e articular, né? Que vai estar envolvido com o movimento. Então vamos lembrar lá do tecido ósseo. O tecido ósseo ele tem como essas características, né, que a gente já viu. Ele tem as células osteogênicas. Que são as células osteogênicas? São as células
da linhagem lá germinativa, né? Que são as células que vão estar se diferenciando e gerando osteoblasto. E quem é o osteoblasto? O osteoblasto é aquela célula que vai estar produzindo matriz óssea, basicamente. Então, o osteoblasto ele vai estar produzindo matriz óssea, certo? E aqui, essas células que migram para essa matriz se diferenciam em osteócito. Tá? O detalhamento a gente já viu na aula de tecido ósseo. Esse osso, quando a gente analisa a histologia dele, a gente percebe que ele tem duas regiões. Tem a região que a gente chama de osso compacto e a região que a gente chama de osso esponjoso também. Tá? Uma análise de uma estrutura mais interna desse osso permite perceber que tem muitas estruturas, como a gente falou. Lembrem lá da aula de tecido ósseo, peguem o material para poder relembrar. Tem esses canais de Heve, aqui tem esse ósteon, o periósteon, o canal de Volkmann, tudo isso relacionado ali àquela estrutura. Mas o que é importante a gente lembrar também? É que nesse osso vai estar passando vasos sanguíneos e vai estar passando nervos. Isso está relacionado ao aparelho locomotor, ao sistema locomotor. Porque quando passa vasos sanguíneos ali, você está permitindo transporte de gases, certo? E transporte de outras moléculas que vão permitir substrato para que haja qualquer movimento. Entenderam? E o nervo serve para quê? Lembra que tudo vem a partir de um estímulo nervoso? Então, esse nervo aqui, associado, né, essa estrutura nervosa associada ao osso, serve para isso também. Por isso que às vezes a gente tem cãibra, a gente dá choque. Isso tem uma explicação bioquímica, mas também tem essa explicação fisiológica. Tá bom? Então, aqui você tem a medula passando pelo osso, né, o vaso sanguíneo com os nervos aqui também. Então, você tem medula vermelha e medula amarela. O corpo do osso a gente chama de diáfise e as extremidades a gente chama de epífise. Então, o nosso joelho, onde estaria a epífise, certo? E o corpo da nossa perna seria a diáfise, tá bom? Além do osso, é importante a gente lembrar que o tecido cartilaginoso ele vai estar participando do processo de movimentação e de locomoção ali também. Como que esse tecido cartilaginoso vai estar participando desse processo? Ele vai estar participando desse processo porque a cartilagem está associada ao osso, certo? A gente tem diferentes tecidos, a gente tem cartilagem hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa ali. Essas diferentes cartilagens vão estar impulsionando, né? Vão estar participando, induzindo a formação desse osso também, certo? E a estruturação desse osso para o movimento. Então vamos lá lembrar. Você tem um osso aqui e um osso aqui, certo? Aqui o joelho. Então aqui eu tenho as epífises do osso e aqui eu tenho a diáfise, né? Que seria o corpo, certo? Entre uma epífise e outra epífise, o que vai ter? Vai ter cartilagem. Por que precisa dessa cartilagem? Por dois motivos. Um é para impedir o choque, né? Que haja atrito de um osso com o outro. Porque já que tem uma estrutura nervosa, imagine ter o atrito de um osso com o outro. A dor é muito absurda, muito forte. E outro para quê? Para quando tem essa cartilagem ali, isso permite permite nutrição, deslocamento e vários processos ali para induzir a movimentação desse osso. Então, olha só, quando a gente nasce, eu até conversei com vocês, né? Os recém-nascidos têm muita cartilagem hialina. Ao decorrer que a gente vai desenvolvendo, vai amadurecendo e crescendo, a gente vai perdendo essa cartilagem e vai substituindo tudo quanto é cartilagem por osso. Então, por isso que a gente tem sempre cartilagem associada ao osso. Porque ali onde é osso, um dia já foi cartilagem. Tá bom? Então, por isso que o osso e a cartilagem, eles agem ali em conjunto para permitir o processo de locomoção. É importante também a gente saber os tipos de ossos, tá? Essa parte aqui é óbvio, a gente tem cerca de 230 ossos. Então, assim, eu não sei todos os ossos, nem quero saber, e não quero que vocês saibam também. Mas vamos saber, pelo menos, classificar esses ossos. Então, a gente pode classificar o osso como chato ou plano, né? Que seria aqueles que têm uma estrutura mais fina, que são achatados mesmo, tipo os ossos do crânio, tá? Tem o osso longo, que é esse osso que eu falei com vocês, pode ser dividido em epífise e diáfise, né? Que é um osso que tem uma estrutura maior, tá? Essa diáfise, ela é mais dilatada nas extremidades, como eu mostrei para você. A epífise, desculpa, né? Que seria a pontinha, ela é mais dilatada nessa extremidade. Já a diáfise seria a parte mais fina, que é a parte no meio, certo? Ela tem essa porção intermediária, tá? E tem também a metáfise, que é a parte dilatada da diáfise. Então, olha só para mostrar para vocês.
Como você tem aqui epífises, a diáfise, e no meio tem, e tem as partes mais dilatadas da diáfise, né, que a gente chama de metáfise. Tá bom? Então aí um exemplo tá o fêmur e o húmero, né, que seriam os ossos da perna e do braço, que são os maiores que a gente tem. Tem o osso curto, que seria o osso com tamanho reduzido, tá? Aí ele tem um comprimento quase que igual à largura, são os ossos do carpo e da rótula, que eu vou mostrar para vocês a imagem daqui a pouco. E tem o osso irregular, que seria o osso sem formato definido, tipo as vértebras, que você tem vários tipos de ossos ali, tá? Uma outra característica desse tecido são os tendões também. Os tendões, eles são importantes para quê? Para permitir uma ligação, basicamente, de uma estrutura óssea com o músculo, tá? Então, essa ligação desse osso com o músculo, então a gente viu que tinha a ligação do osso com a cartilagem e tem também a relação do osso com o músculo, tá? Então, essa relação desse osso com o músculo, né, esse tecido que é formado ali, a gente pode chamar de tendão. Quando a gente tem, então aqui a gente tem os tríplices, por exemplo, né, mostrando isso, mostra também nos bíceps, no pé. Isso é importante porque quando a gente tem alguma lesão nesse tendão, dói muito, porque justamente é a parte que está ligando, né, esse osso com o músculo. Então é como se fosse uma pontezinha que você quebra ali. Aí é bizarro, o tratamento é bem dolorido, demorado por conta disso, tá bom? Agora, vou falar de um outro processo importante para a locomoção, porque é assim, o que acontece se seu osso está muito fraco? O que acontece se você não tem nutrientes ou não tem íons, não tem sais importantes ali para esse osso, vitaminas e tudo mais? A tendência é você gerar problemas ósseos, né? E a gente tem a osteoporose, que é a formação de poros, certo? A gente pode ter o raquitismo, a osteomalácia, então vários problemas causados por essa deficiência. E esses problemas afetam toda a junção de osso com cartilagem e músculo. Então, na aula de sistema endócrino, a Nath deve falar com vocês das glândulas endócrinas. E aí ela vai falar, dessas duas glândulas aqui, que são a tireoide e a paratireoide. Mas só para dar uma adiantada, porque essa é importante para vocês fazerem esse link, essas glândulas, a tireoide, né, é essa glândula inteira, e a paratireoide é uma glândula anexa à tireoide. Estão vendo? A paratireoide está na tireoide, na parte das costas da tireoide, tá? Essa tireoide, ela libera triiodotironina, tetraiodotironina e calcitonina. São os 3 hormônios que ela produz. É a tireoide, né? E a paratireoide, ela vai estar produzindo paratormônio, que é um outro hormônio, tá bom? O osso ele precisa de cálcio, certo? Então, em situações que a gente percebe que o nosso sangue o organismo percebe que o nosso sangue está com um nível alto de cálcio, isso vai ser um estímulo para esse alto nível de cálcio, né? Vai ser um estímulo para a tireoide produzir calcitonina. O que essa calcitonina faz? Faz com que esse cálcio vá para o osso, ou seja, a calcitonina ela estimula o processo de reabsorção óssea. Então, com concentrações altas de cálcio no sangue, a tireoide produz calcitonina que vai estimular que esse cálcio vá para o osso, tá? Estimula o processo de reabsorção óssea. Quando as concentrações de cálcio no sangue estão baixas, a paratireoide vai estimular a produção do paratormônio. E aí, quando essa paratireoide estimula a produção do paratormônio, o que ele faz? Ele estimula a calcemia, que seria aumento de cálcio no sangue. Então, ele estimula que esse cálcio do osso saia e vá para o sangue, tá? Então, você vê, eles têm mecanismos opostos, né? Tem alto índice de cálcio no sangue, tireoide estimula a calcitonina. Tem baixo índice de cálcio no sangue, paratireoide estimula paratormônio, tá? Então vai ter momentos que o osso vai ter mais cálcio e o osso vai ter menos cálcio. Qual o momento que ele vai ter mais cálcio? Quando ele estiver realizando o processo de reabsorção óssea. Além desses hormônios, vocês sabem, né, foi numa das nossas primeiras aulas, que a vitamina D ela também é muito importante para esse processo de estruturação do tecido ósseo, certo? Então, o processo de biossíntese dessa vitamina D, ela depende da energia
luminosa, né, da energia solar, né, do sol, da energia que vem do sol. E por isso a gente comenta muito, né? Nossa, a gente está tanto tempo de quarentena, tanto tempo sem pegar sol, como que eu estou produzindo vitamina D? Por isso que a gente sempre fala, se puder, vai à sua varanda, pelo menos pegar o sol da manhã, para estimular essa produção de vitamina D, para você não sentir muitas dores no corpo, não sentir fragilidade óssea, nem nada do tipo, tá? Porque essa energia luminosa, nós ingerimos parte dessa vitamina, certo? Só que nós ingerimos essa provitamina D. Essa energia luminosa solar, ela serve para quê? Os raios UVB que vem ali dela, eles estimulam que essa provitamina D forme a pré-vitamina D e no nosso organismo essa pré-vitamina D forme a vitamina D, tá bom? Então, aí essa vitamina D, ela consegue seguir para os nossos órgãos, né, para o nosso organismo. Então, existem diferentes tipos, né? Existe a vitamina D2, vitamina D3, mas principalmente a vitamina D3, no caso, ela vai seguir nossos organismos até ela conseguir estimular, ela segue para o rim, segue para o fígado, enfim, até ela conseguir estimular todo esse processo, né, de paratormônio e de calcitonina ali, tá bom? Então a vitamina D, ela vai ser importante também para que haja esse processo de controle de cálcio no osso e no sangue, tá? Então esse mecanismo, a regulação, a homeostase disso depende dessa vitamina, por isso que ela é tão importante. E para fechar a aula, mostro para vocês os ossos, né, os principais ossos que nós temos. Como eu disse, vocês não precisam saber a função de todos, né? Só entender de modo geral alguns principais. Por exemplo, o crânio. Qual é a função do crânio? O crânio, ele é um osso que serve para proteger o nosso encéfalo, basicamente. Então, a função do crânio é proteger o nosso encéfalo, certo? A cachota craniana ela serve para isso, né? Porque para que, caso a gente tenha uma lesão, não afete o nosso cérebro, principalmente. A mandíbula ela serve para estruturar a nossa cavidade oral, né? E aí a mandíbula é um resquício muito importante, um resquício evolutivo muito importante para os organismos, né? Que seriam gnatostomados, né? Que vocês viram lá em zoologia com a Aninha e com a Nath. Então, os seres mandibulados, eles são classificados, a mandíbula é classificada como uma sinapomorfia desses organismos, né? De alguns cordados que formam os gnatostomados, que são os organismos mandibulados, né? Aí a gente tem a clavícula, né, que ela pode, pessoas que têm problemas de clavícula podem passar por procedimentos cirúrgicos. Úmero, que eu falei com vocês, né, que seria um osso longo. Aqui a gente tem o sacro e o cóccix, né, que servem para estruturar, ligar os nossos membros superiores com os nossos membros inferiores. Qualquer problema ali pode gerar uma lesão séria, a nível até de fazer perder os movimentos. A gente tem a coluna vertebral, né, que é mega importante, está associado ao nosso sistema nervoso central, que serve para estruturar o nosso corpo também. Qualquer problema ali nela, a gente pode ficar paraplégico também. O fêmur, que é o maior osso do nosso corpo, que serve para a nossa perna, serve para estruturar o nosso corpo, né, esse cóccix, principalmente esse sacro. E nós temos também aqui a patela, a tíbia e a fíbula, né, que seria para estruturar ali, que elas se ligam ao fêmur e serve para estruturar o nosso corpo, tá? Então, de modo geral, o sistema esquelético, ele serve para isso. Os ossos, eles servem para estruturar o nosso corpo e associados às cartilagens e aos músculos para permitir o movimento. É isso, pessoal. Como eu disse, a aula curta, não tem muito o que falar, espero que tenham entendido. Podem fazer os exercícios do capítulo 16 e assim fechar a apostila 4, tá bom? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida podem trazer para mim. A gente vai estar fazendo questões nessa live sobre genética, embriologia, sistema locomotor. Quero fazer uma revisão geral com vocês, tá? Nesse sábado. Então fiquem super à vontade para trazer quaisquer dúvidas que quiserem, tá bom? Vou parar de gravar aqui. Na verdade, eu vou parar de apresentar. Espero que não. E aí vou parar. Vou parar de gravar. Gente, eu vou interromper aqui então. Beijo grande e a gente se vê amanhã.